Nós estamos aqui em silêncio, configurando as outras mídias, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo já aqui no Instagram, nessa tarde maravilhosa de sábado, para um assunto ainda mais importante, fascinante. Hoje nós vamos falar sobre as chaves do inconsciente. E o nosso convite para você é: destrave a sua vida através desses conhecimentos maravilhosos, não é, professor? Exatamente. As chaves do inconsciente, quando você começa a entrar em contato com elas, de uma certa forma ou de outra, né, você começa a desbloquear instintivamente matriz ou raízes negativas para raízes positivas, onde levam você para uma vida mais feliz, saudável e próspera. E esse é o convite para hoje. Destrave a sua vida. Vamos falar sobre as chaves do inconsciente. Exatamente. Sejam muito bem-vindos nessa tarde linda. Exatamente. Vamos nos apresentar então, professor? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jonas, do Evolução Quântica. Eu sou a Flávia Molena, também do Instituto Evolução Quântica, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Exatamente. E às vezes ele pergunta: por que vocês estão de amarelo? Fala, dona Flávia, por que nós estamos de amarelo? É uma pergunta muito importante. Hoje nós estamos simbolizando a prosperidade. Assim como os elementos, né, chakrais que estão aqui atrás, vocês podem ver no Evolon, né? Que é a nossa matriz, que é onde vocês que estão... Boneco, né? Nosso boneco. Onde vocês que estão já lá no grupo do Telegram sabem que estão recebendo os enquadramentos energéticos à distância. Então, para cada dia a gente procura da semana estar com uma cor. Então, hoje nós estamos justamente celebrando, atraindo o amarelo, né? Atraindo a prosperidade. Então, sejam bem-vindos. Você vai poder fazer a sua pergunta, tá? Você vai poder se comunicar conosco. Eu vou deixar aqui para vocês todos os links para que vocês possam participar desse movimento lá no Telegram, que é bastante importante. Nós estamos fazendo os enquadramentos energéticos à distância gratuito, né, que são energias enviadas por um grupo de terapeutas, além de nós dois. E é uma luz muito grande, um amor muito grande, uma doação muito grande para que todos elevemos as vibrações do planeta, não só nossa, né? Todos somos um, então quando eu cuido do outro, estou cuidando de mim também. Então você vai poder receber maiores detalhes lá dentro do grupo. Nós estamos aqui dando uns minutinhos para que as pessoas possam entrar, fazendo aqui essa interação. E eu queria perguntar para você, você tem noção do que pode acontecer dentro de um inconsciente? Você já parou para pensar como destravar o inconsciente, como justamente girar a chave? O que eu posso fazer? Como é que funciona? Por que ele é assim? Nós vamos falar sobre perdão, nós vamos falar sobre culpa, não é, professor? Exatamente. Eu acho que tudo vai ter o seu momento, né? Mas queremos agradecer a presença de todos, né? Nós não vamos ficar lendo aqui, Sim, porque senão tira a nossa atenção, correto? Eu só quero saber, tá tudo bem aqui? Tá tudo funcionando? Me dê um boa tarde aí, falem comigo no chat, para que eu possa ter certeza que está tudo acontecendo, que vocês estão vendo. Falem boa tarde, estou ouvindo, estou vendo, está tudo perfeitamente. Aqui no Instagram acredito que está tudo bem. Gostaria que o pessoal aqui também do YouTube e do Facebook, né? Nós também estamos ao vivo no Facebook, pudessem dizer para a gente se está tudo bem, se está tudo funcionando muito bem. Temos novidades e temos uma surpresa especial para o final, tá? Nós não vamos passar de 1 hora hoje. Os grupos têm compromisso, tem reunião entre os grupos hoje, para justamente fazer a avaliação de como foi a semana, do como é que vai ser daqui para frente. Então, impreterivelmente, às 18 horas, nós vamos estar finalizando tudo isso. Eu só quero ter certeza que está tudo funcionando muito bem. E aí a gente pode dar início, não, professor? Não, claro, com certeza. Então, falando sobre a chave do inconsciente, o que nós temos que entender, gente? Nós temos que entender que a memória inconsciente, primeiramente, ela retém tudo o que acontece conosco. Tudo que acontece conosco e com os outros. Contém ainda, por exemplo, registro completo da vida dos nossos antepassados. Imagine tudo isso daí, tá?
Mas antes de nós falarmos da memória inconsciente, propriamente dito, nós queremos falar da memória, vamos dizer assim, que permanece guardada numa região do campo consciente chamada pré-consciente, que é uma espécie de um arquivo morto daquilo que não está sendo utilizado num determinado momento. Por exemplo, agora você tem muitas informações no seu pré-consciente, mas agora você não está usando elas, a não ser que elas sejam startadas de algum modo, né? Mas pode ser acessado, então, a qualquer momento. Isso que é a pré-consciência, tá? Então, o pré-consciente, ele é simultaneamente uma região do campo inconsciente com o campo consciente. Eu vou dar uma explicação bem básica para você entender isso daí. Se lembra em matemática, quando tinha, por exemplo, aquele conjuntos que A está contido em B, né? Então se A está contido em B, o que acontece lá? Entre as junções desse círculo, A, B, correto? Porque um está contido no outro. Sim. Então nós podemos dizer assim que o pré-consciente, ele está contido no consciente e contido no inconsciente, tá? Então, nesse exato momento, o que está arquivado nele você, então, não está lembrando nesse exato momento, correto? Mas poderá lembrar a qualquer hora que você desejar. Basta alguém ou algo lhe estimular, né? Nós já vamos fazer o seu pré-consciente se manifestar, quer ver? Por exemplo, assim, pode ser uma pergunta, uma cena de um filme, um livro, uma leitura, uma pessoa, tá? Então, tudo aquilo que você consolidou em suas vivências, tá? Desde a concepção, até antes da concepção, desde a concepção até o momento do aqui e agora. Tudo bem. Tá certo? Então, o que acontece? Tudo aquilo que você consolidou em suas vivências está no seu pré-consciente. Entretanto, né, inconsciente agora, pois você não está lembrando nesse momento. Como Você que está aí quer aprender a fazer de 100 a 1.000 reais. Entrou aqui. Muito bem. Então, lembrando nesse momento, mas você pode tornar tudo isso consciente, correto? Exemplo. Vou dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Lembre-se, neste momento, do seu primeiro beijo. Falei que você ia lembrar? Eu sabia que ele ia pegar você na pergunta. Lembre da sua primeira professora. Vai saber até o nome dela, né? Eu sei. Lembre da primeira repreensão. Ixi, essa eu não esqueço. Que tal do seu primeiro dia na escola? Lembra disso? Lembro, completamente. Você tem algum fato para falar para eles sobre isso daí ou não? Tenho. A minha primeira professora chamava-se Celina. Pergunta o nome das outras, eu não vou lembrar, tá? A minha chamava Dona Rames. Ah lá. E você com certeza lembrou a sua. Então, isso são memórias que estão no pré-consciente. Algo que aconteceu, porém não está sendo utilizado, vai lá para o arquivo morto. Bastou ele acionar a pergunta, imediatamente veio. Um fato, né, que é marcante, normalmente quando você recebe uma repreensão, no caso dela, ela chamava-se Celina, Celina era minha tia, né, a irmã da minha mãe, então eu tinha assim uma afeição por ela muito grande. A minha tia Celina me criou enquanto minha mãe trabalhava, tal, ficava comigo durante o dia. E um dia eu via todo mundo, a professora não estava na sala, todo mundo ia para a lousa pegar aquele giz, aquela delícia de pegar o giz, escrever na lousa e tal. E eu sempre via, ela chegava na sala, todo mundo corria para a carteira e tudo ficava normal. Um belo dia eu resolvi fazer parte da bagunça lá na frente e escrever na lousa. E ela, como tinha assim também muito carinho por mim, naquela época podia dar uma palmadinha, né? E o que ela fez? Ela chegou pé a pé, eu estava escrevendo na lousa, feliz da vida de pegar o giz, e ela deu uma palmadinha no meu bumbum e falou, vai para a carteira. Eu nunca mais levantei para ir na lousa. Tá vendo? Mas então, veja bem, que essa sua informação, Sim. ela consolidada, né, pelas suas vivências, ela pode ser agradáveis e pode ser desagradáveis. Essa é uma realidade, tá? Verdade. Né? E tudo isso está onde? Está lá no passado, está no pré-consciente, à sua disposição. Basta você se lembrar, ou, por exemplo, quando tem um gatilho,
realmente faz você lembrar nesse momento. Contudo, não estava recordando antes de ser perguntado sobre isso. Você concorda comigo? Você não estava lembrando de nada, mas por um gesto, por um segundo, você lembrou então da sua professora lá do seu primário, do seu primeiro beijo, lembrou de tudo isso daí. Isso é muito importante. Muitas vezes eu sei que as pessoas vão perguntar assim, e essa é uma das maiores dúvidas que pairam, né, na cabeça das pessoas quando é falado do pré-consciente. Poxa vida, então se um está contido no outro, como é que eu não consigo lembrar, por exemplo, dos 3 aos 4 anos, ou dos 4 aos 6 anos, dos 7 aos 8 anos, dos 2 aos 4 anos? Acontece isso, e muito, tá? O que acontece, gente? Nós não sabemos, claro, o que pode ter acontecido reservado nesse pré-consciente. Mas, de certa forma, se nós formos analisar esse pré-consciente, nós vamos ver que o que aconteceu lá foram coisas assim, basicamente negativas, correto? Então, existe um mecanismo de defesa do ego, e esse mecanismo de defesa do ego, ele está lá para proteger. E como é um sentimento de proteção, o que vai acontecer? Se A está contido em B, eu posso, estando no consciente, acessar? Pode. Mas como é algo que realmente é negativo, então o mecanismo de defesa do ego faz com que a pessoa deliberadamente esqueça desse detalhe, tá? Por quê? Para que ela possa viver, para que ela possa continuar a vida. Por que é que o ego iria lançar mão desses momentos muito negativos? Por que ele iria lançar mão desses momentos para deixar a pessoa em maus lençóis, sendo que ela não está cuidando desse momento? Tá? Eu gostaria que você comentasse a respeito desse detalhe sobre pessoas que nem sabem o que está acontecendo e de repente em curso aparecem essas problemáticas. Eu acho importante para a pessoa que está em casa, porque muitas vezes as pessoas têm essa problemática e não sabem. Então, de repente, se isso vier a acontecer com você, com as chaves do inconsciente, você já vai saber o que realmente fazer para poder tornar presente isso e curar isso dentro de você, que é muito importante. Tá, o que acontece normalmente? Todas as informações elas estão registradas, tá? Não passa nada que nós não registremos no inconsciente. Ele capta tudo, mesmo aquilo que você não está vendo de fato, mas você está percebendo. Porque 10% nós estamos vendo, né? Nós somos limitados nesse sentido, mas nos outros 90% ele capturou tudo. Tudo. E aí algumas pessoas chegam para nós e dizem assim, nossa, mas de tal idade a tal idade eu não me recordo de nada. De tal idade a tal idade sumiu, Exatamente. Apagou. E aí, quando nós estamos numa egrégora, justamente trabalhando esse amor, trabalhando essa cura, trabalhando esse momento, todos os inconscientes estão voltados para isso. E aí, aquele inconsciente que muitas vezes, por defesa, por proteção, né? A gente diz isso, escondeu aquela informação, guardou, cortou da sua mente, ele traz no momento que a gente está lá elaborando o curso. E quantas pessoas nesse momento lembram de coisas traumáticas e trazem à tona. Aí vocês vão me perguntar assim, mas por que traz neste momento? Porque a pessoa está segura. O inconsciente aí ele fala assim, não, aqui eu estou num ambiente seguro, onde eles vão saber tratar disso, onde eles vão saber cuidar de mim e vão me dar uma saída. Então eu não estou sozinho. E aí automaticamente abre-se essa questão, que às vezes você vive sua vida e fala, eu não sei por que a minha vida não resolve nesse sentido. Seja financeiro, amoroso, profissional, um propósito, uma doença que repete na família, uma coisa trágica, traumática, né? Um vício. Quantas e quantas famílias vivem aí, por exemplo, com problema com vícios, sejam de ordem gerais, não só necessariamente com drogas, né?
E aí, às vezes, foi justamente um fato acontecido num determinado momento que foi bloqueado por defesa, né? Porque ele faz isso por defesa e ali é aberto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando num caminho de amor, num caminho de luz, onde a gente vai poder mostrar o que estava atrás disso, o que aconteceu antes. E, de fato, a partir desse momento, a vida da pessoa deslancha. Então, muitas vezes, no inconsciente estão registrados fatos que, diante daquele momento, sentindo-se seguro, o inconsciente libera. E aí, uma vez que ele libera, aí a gente vem trata. para o pré-consciente e é acessado através do consciente, tá certo? Muito importante isso daí, tá certo? Agora, gente, para a gente entender um pouquinho mais, nós temos que dar um caminho, vamos dizer assim, um mergulho mais profundo, né? Agora sim, na memória inconsciente. Eu entendo que existe o consciente, pré-consciente e consciente. Se você falar assim, professor, qual é a sua linha? A minha linha é da psicanálise e, claro, da física quântica, correto? Então, através disso daí, nós vamos entendemos os mecanismos que nós podemos ter para poder realmente chegar a um denominador comum, tá? Então, numa amplitude praticamente ilimitada, que é o inconsciente, são, por exemplo, o que se encontra lá, para dizer assim que há um desequilíbrio, de certa forma, no ser humano, tá? Os registros afetivos emocionais, por exemplo, negativos, que estão relacionados com os desequilíbrios, né? Estão relacionados, por exemplo, com os traumas, estão relacionados com as tendências para doenças físicas, né? Então, todos eles estão relacionados, né? Eu sei que muitas vezes, né, a pessoa vai falar assim, assim sobre, por exemplo, sobre o perdão, por exemplo, né? Muitas pessoas, acho que talvez até você, né, que nos assiste, já ouviu falar, né? Dizem assim, eu perdoei, mas não esqueço. Na realidade, você não perdoou, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Vamos supor que eu deixo a Flávia triste por algum motivo, né? E conscientemente ela chega, eu peço desculpa, peço perdão, tudo tal. Ela chega para mim e fala assim, eu te perdoei. Na verdade, ela não me perdoou nesse momento. Mas eu não esqueci. Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Exatamente, bem lembrado. Agora, como que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço? Isso não existe. Você não perdoa, mas eu tenho uma notícia muito boa para você agora e quero que você grave isso como uma chave na sua vida para todo sempre. Gente, eu preguei como ministro da palavra da Igreja Católica durante 18 anos. 18 anos, correto? Então, o que foi que eu aprendi nessa longa caminhada? Eu aprendi que praticamente o perdão ele não é humano. O perdão é divino. Então isso nunca saiu da minha mente. Mas na verdade, imagine, eu falo assim, puxa, meu perdão é divino, né? Tá bom, eu entendia isso, mas eu não compreendia. Esta é uma realidade. Entender é uma coisa, compreender a fundo é outra coisa. Tá certo? Então, bom, se o perdão não é humano, ele é divino. Então, como que faz isso daí? Eu vou pedir perdão para Deus e eu fico perdoado divinamente? Não. Existe uma coisa que ela é muito mais simples do que a gente possa estar pensando, tá? Inconscientemente falando, claro, né? Quando a pessoa está em um estado alterado de consciência, pense bem uma pessoa em estado alterado de consciência, pode ser que ela esteja em transe médio, leve, profundo, não importa, tá? O consciente, nesse exato momento, ele sai de cena, tá? O consciente sai de cena. Eu sempre costumo dizer que é como se fosse, por exemplo, uma melancia, que é o inconsciente, e um limão, né? O consciente. Quando o inconsciente abre-se para nós, certo? Para as múltiplas possibilidades, o que vai acontecer? Nesse exato momento, o inconsciente abarca o consciente. Então, tudo que é conversado, tudo que é falado, tudo que é dirigido naquele momento, praticamente, ou entendido, praticamente é a nível inconsciente.
E quando eu entendo isso daí, já que o inconsciente saiu de cena, né? Então o equilíbrio neste momento do ser humano abre-se às novas possibilidades. Aí entra a física quântica. Entende isso, gente? Por quê? Porque, vamos dizer assim, a pessoa, quando ela está aberta a essas novas possibilidades, nós temos, por exemplo, no Telegram, onde nós temos lá quase 600 pessoas, né? O que acontece lá? Lá no Telegram tem pessoas que falam assim, eu vi Jesus. Sim, várias. Mas por quê? Pelo seguinte, vamos considerar que nós somos ondas. Mentalize ondas, tá certo? Então, quanto mais nós vamos entrando no estado alterado de consciência, essas ondas, em beta, ela está assim, bem rápida, correto? Bem rápida. Mas quando eu vou entrando no estado alterado de consciência, eu vou entrando no estado alfa e teta, antes do sono, que seria delta, correto? Então, quando eu entro nesse estágio teta, a minha onda, ela está muito mais comprida, tá certo? A frequência da consciência, ela está muito mais tranquila, muito mais passada, vamos dizer assim, entre 4 e 7 Hz, ou seja, 4 batidas, 4 oscilações por segundo. Então, ela está bem longa, e nesse exato momento, nós sabemos que existe uma onda portadora, que essa onda, eu reconheço ela como Deus. Né? Então, quando a minha consciência, o nível de consciência, ela vai se abaixando, há a possibilidade, sim, através desse equilíbrio, abrindo as novas possibilidades, entrando no modo operandi. O que significa isso? Eu adoro esse nome. Você fala, de onde você tirou isso, professor? Dos estudos. Eu tirei dos estudos e muitos downloads que eu acredito que a espiritualidade nos suscitam, né? Eu acho muito bacana isso daí, tá? Então, o que acontece? Nesse modo operandi, se você for ver, existem códigos. Ou seja, abre ao divino interior que é você. Esta é a chave. Essa é a codificação, tá? E essa codificação, quando você entra nesse modo operandi, tá? Do divino interior, você pode permitir sim a descodificação negativas, ou raízes negativas, ou registros negativos, o nome que você quiser dar, tem um monte de nome, né? Recuperando nesse momento a saúde, o equilíbrio inconsciente deste cliente, que passa a viver dias mais felizes, né, Flávia? Nossa, vocês prestaram atenção no que foi que ele disse? Você entra em contato nesse momento com o Criador. E através desse momento, dessa conexão, acontece o perdão. E quando acontece o perdão? Acabou. Ali reside de fato o perdão. Não só o perdão, mas a compreensão, tá, de todas as vivências desses antepassados. Tá? Então, nesse caso que eu estou falando para você, o cliente, enquanto submetido ao processo de um tratamento, ele aprende a perceber sua memória inconsciente, entende? Então ele começa a viver. O exemplo que eu vou dar isso para você, dessa memória inconsciente, e com certeza a reativa novamente, o que é? Tem pessoas que falam assim, professor, não consegui ver nada. Daí no outro dia, eu senti uma energia não sei aonde. No outro dia, olha, aconteceu isso. Então, seja inconsciente ou consciente o que ele está vendo, pode ter certeza que esse trabalho profundamente está trabalhando a nível inconsciente sobre camadas de cebola, sobre coisas maravilhosas que tem a pessoa, tá? Na segunda-feira nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a Gisele, e ela dizia o seguinte, o tratamento completo do Cura Quântica com Hipnose são 7 sessões. Para cada sessão, a pessoa ouve um áudio diferente. E esse áudio, claro que ele é progressivo, ele foi pensado para isso, para que a pessoa encontre justamente tudo isso que a gente acabou de falar. E ela relatou aqui, se você não se recorda, volta lá e vê a live de segunda-feira, que a irmã dela, na última sessão, se viu correndo, era uma menina correndo livre, leve, solta e respirando muito bem, lembra disso? Exatamente. Foi lindo, então, eu cheguei a chorar de tanta emoção. Foi uma emoção muito grande, né? E aí mostra o quê?
ela, no caso, ela tem um inconsciente simbólico. Ele mandou em forma de visão para ela. Tem pessoas que vão sentir, tem pessoas que vão ver na vida real mesmo. No caso dela, mandou uma menininha correndo, livre e respirando. E qual era o caso dela? Ela estava esperando um transplante de pulmão. 2 dias depois aconteceu, chegou o doador que ela tanto precisava. Que vários anos ela estava esperando. Há 2 anos ela esperava. Então, você veja bem, então abre-se as novas possibilidades. Por quê? Porque cura o inconsciente. Tá? Porque tudo é mente, gente. Tudo está na mente. Tem vezes a pessoa fala assim, eu vou cuidar do meu corpo. Olha, eu falo para você, cuida da sua mente. Que você, com certeza, vai dar um sobressalto maravilhoso na sua vida e até no seu corpo, né? As pessoas até nos perguntam muito sobre vibração, a lei da atração e etc, né? Então, vamos começar pela vibração. Vamos melhorar tudo que está dentro de nós. Para isso, trazer o autoequilíbrio. Com isso, os nossos pensamentos mudam e tudo aqui fora muda. Não tem como eu mudar o material sem antes eu mudar a energia que eu sou. Não sou totalmente energia? 100% energia. Correto, gente? Então, nesse exato momento, né, quando a gente reativa, né, começa então a decodificar tudo aquilo que prejudica o ser humano. E a partir daí, sim, criar novas estruturas baseadas em conteúdos positivos, gente, né? Presentes no inconsciente. Porque a gente fala assim dos pontos negativos do inconsciente, mas a gente sabe que não é só coisas negativas que tem no inconsciente. Não, são um monte de coisas positivas, até porque certo? A gente vive, se você for pensar, a gente vive muito mais no positivo do que no negativo. Infelizmente, ainda nós temos as sinapses de lembrar mais do negativo. Exatamente. Mas pense no seu dia todo. Milhares de coisas positivas aconteceram. Só que, infelizmente, você vai registrar aquela que você bateu o dedo ali na porta, mas foi um único segundo que isso aconteceu. Exatamente. Então, vamos dizer assim, nesse processo que é de tratamento, o paciente, além de curar-se, ele vai se transformando numa nova pessoa, numa pessoa muito mais positiva, numa pessoa muito mais alegre, numa pessoa muito mais construtiva, numa pessoa muito mais colaboradora, né? Junto ao bem comum, aonde ele está, seja na comunidade, seja na família, seja na escola, seja em qualquer lugar, tá? Agora, esta é uma realidade. Mas eu não vou, assim, por exemplo, tapar o sol com a peneira, correto? Não posso tapar o sol com a peneira. Função, né? Não é a nossa função, tá certo, gente? Mas por quê? Por que você está falando isso, professor? Pelo seguinte, gente. Todos nós, de certa forma, nós temos que ter a coragem, né, de enfrentar, ser sincero consigo mesmo. Sério? Gente, você já percebeu o quanto é pesado quando a gente fala ser sincero consigo mesmo? É muito forte. Chegar no espelho e olhar no espelho e falar quem você é de fato. Por exemplo, se você está procurando um emprego, procura um emprego e não consegue um emprego. Você já parou para olhar no espelho e perguntar para você assim? Se eu fosse o empregador, eu de fato me empregaria? Eu daria emprego para mim? Para e faz essa pergunta. Agora você vai falar assim, mas por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, os inconscientes eles estão interligados. Totalmente. Então, quando você pensa de você que você é um ninguém, que você é um nada, você vai pedir emprego, nem a porta abre para você. Todos os seus amigos vão arrumar emprego, todas as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer para os outros e não para você. Exatamente. Então, gente, é muito sério. Então, eu acredito que toda pessoa com coragem o suficiente de enfrentar e ser sincero consigo mesmo, ele é capaz de aprender a diferenciar a memória consciente da inconsciente e a utilizar da capacidade do inconsciente para restabelecer ou restaurar esse equilíbrio que ela tanto sonha, tá certo? Então, o equilíbrio psicossomático, né? E para servir-se da saúde recuperada no sentido de melhor cumprir a sua missão no mundo. Seu propósito, né? Então, muitas vezes a pessoa fica falando assim, eu não sei qual é a minha missão. Espera um pouquinho. Então, nós temos que primeiramente entender o que está acontecendo conosco. Cuidar de nós mesmos e saber
que o inconsciente era tão poderoso, que tudo que está lá, tudo que eu coloco lá ecoa para o universo e quanticamente falando, esse universo devolve para você o que você quer. Tá? Cuidar do seu equilíbrio, né? Cuidar de si mesmo, é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais equilibrado eu estiver, melhor aqui fora as coisas começam a acontecer. Primeiro, cuidar do campo vibracional e depois, sem dúvida, o material vem por consequência. Não, exatamente. Então, a gente percebe essa seriedade aí, né, gente? Então, aí quando você está equilibrado, você vai com certeza achar a sua missão, né? Vai achar a sua missão. Por quê? Porque você cuidou do seu interior, você cuidou do seu inconsciente, se cuidou da sua mente, se cuidou de todos os corpos, equilibrando, por exemplo, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo físico. Então, quando você consegue fazer esse equilíbrio, né, você consegue realmente dar esses saltos quânticos maravilhosos. E com certeza, através desse salto quântico, é porque você conseguiu, de uma maneira ou outra, limpar raízes negativas incontidas no seu inconsciente, que trava a sua vida, que faz você ficar estagnado, que faz você ficar desanimado, desanimada, que faz você não querer nada com a vida, que faz você ficar deitado, ao invés de levantar e agir, como diz Og Mandino, você senta-se, elastima-se, que é um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Leia esse livro de Og Mandino. Ele diz assim, que o otimista, o pessimista senta-se, elastima-se, o otimista levanta-se e age. Então, gente, nós temos que entender que existe isso daí, mas muitas pessoas não têm força o suficiente para poder fazer esse tipo de coisa. Então, nós temos que entender que uma das coragens é saber que nós precisamos de ajuda. Isso. Então, quando você precisa de ajuda e assume isso, tem 3 coisas que vão te ajudar. Primeiro, você vai definir um método. Aquilo que faz bem para você, que você se sente legal, que faz sentido na sua vida. O outro é o mentor que vai te direcionar. E a outra é isso que o professor Jonas acabou de falar, que o Og Mandino já falava, é a ação. Não é isso, professor? Exatamente, exatamente. Só vou deixar uma coisa bem clara para você. Quando fala de ter um mentor, é só um mentor para que você seja reestruturado, correto? Alguém para seguir. Alguém para seguir, mas assim, eu falo isso e deixo bem claro, porque vai chegar um momento que você não precisa seguir ninguém mais. Vai ser por porque si você só. É mestre da sua vida. Isso. Entende, gente? Nós não queremos, você falar, eu quero seguir o professor porque pare com isso. Para com isso, porque eu ensino você a ser mestre da sua vida. Então, você sendo mestre da sua vida, você vai conseguir andar ou trilhar os caminhos que você deseja e não seguido por outras pessoas. Você vai ter a certeza que você vai estar num caminho certo, num caminho de luz, num caminho bacana. Esta é uma realidade, né, Flávia? E é tão grato isso que você vai sentir em você mesmo. A alegria, a felicidade, a fluidez das coisas, tudo acontece e você tem motivos para se alegrar e para agradecer. Então, com certeza, você terá um fator psicológico novo, importantíssimo, para a manutenção do bem-estar que você reconquistou em sua vida, recém-conquistado. Então, essas coisas aí que são realmente maravilhoso. Mas nós sabemos também... agora vem uma parte fantástica da chave, né? Exatamente. Para desbloquear a vida. Presta atenção. Exatamente, agora. né, gente? Que eu estou falando para você, a memória inconsciente de várias gerações. Imagine isso. Imagine isso. Quando eu falo várias gerações, vamos brincar aqui. 9 gerações. Bom, você tem 2 pais, correto? Pai e mãe. Pai e mãe. Tem 2. São 2. Avós? São 4. Bisavós? 8. Correto? Trisavós? 16. Quaquiravós? 32. 64. 128. 256. Quando chega na 9ª geração, 1024. Então imagine, por exemplo, o inconsciente contém em si o registro completo de nossos ancestrais. E quando se busca a origem primeira de sintomas psicofísicos ou psicossomáticos, tá? Pode-se encontrar
e a dezenas e dezenas de gerações de antepassados. Imagine só isso daí, gente. Então, quando eu entendo que precisaram-se de 1024 pessoas para eu estar aqui falando com você, então é gente que não acaba mais. Então, o que eu recebo dessa ancestralidade, tá? Então, eu sempre digo assim, que nós precisamos de um método que tem por objetivo detectar problemas, etiologias, fatos psicossomáticos em sua origem primeira e logo a seguir decodificá-las. E isso é muito importante. E eu posso dizer para você que eu conheço o método, né, que vai decodificar, tá, todas essas raízes e transformar numa nova essência através da decodificação pela luz. Tá? Então, esse momento ativa no inconsciente a possibilidade em ver que foi apenas um engano. E por trás do engano sempre houve e sempre haverá o amor. Exatamente. Então, quando fala assim, mas você tem culpa? Não, você não tem culpa de nada. Por quê? Porque foi apenas um engano. E por trás do engano sempre houve e sempre haverá o amor. Então, gente, a partir daí, podemos dizer que pode-se despertar vivências positivas, tá certo? Porque, olha, quando eu fazia, hoje eu não faço mais regressão de memórias porque não há necessidade. Nós temos um método que não precisa mais, ele por si só faz. Ele faz uma regressão de memórias automática. Então, o que acontece? Quando eu comecei nesse processo a aprender tudo mais, quando falavam assim, veja uma memória boa, quando você era criança. Só vinha memória ruim. E todo mundo que nós conversávamos, caramba, será que eu sou tão negativo assim? Só vinha memória ruim. Tá? Tanto é verdade que quando nós estamos no curso e tem um momento lá que a gente fala, vai buscar um momento feliz da sua vida, só momento feliz. Tem que falar Reforça. 3, 4, 5 vezes, senão a pessoa vai ainda buscar momentos negativos, entende? Isso daí infelizmente é uma essência enganosa do ser humano para o não merecimento. Então, quando acontece isso... E por culpa. Exatamente, vamos chegar lá. Já vamos chegar lá já. Então, nesse exato momento, quando você percebe que sempre haverá um amor, a partir daí, gente, pode-se despertar essas vivências positivas que também se encontram registradas no mesmo inconsciente. Tá? Então, ao invés de buscar vivências negativas, então começa a buscar reviver vivências positivas. Não necessariamente as pessoas precisam estar em contato com elas. Só pelo fato do observador olhar com novos olhos, a coisa muda maravilhosamente, tá? Então essas vivências, na verdade, elas não são fatos isolados do inconsciente desse cliente. Tanto os registros positivos como os negativos foram lançados no inconsciente através do relacionamento com outras pessoas. Isso daí que eu estou falando, gente, numa média assim de 300 anos, né, que essas 9 gerações se cruzam. Então, através do relacionamento com essas pessoas, tá? Então, muitas vezes os seus pensamentos nem são seus. Exatamente. Seus gatilhos não são seus. Não são seus. As Exato. raízes negativas não são suas, mas são dos seus antepassados. Exatamente. E está ligado aí, a neurociência sabe, vai buscar. Nós temos mais do que um computador na cabeça. As conexões são maiores do que uma Via Láctea, se a gente for pensar. E ela vai buscar lá atrás uma memória e você manifesta ela hoje. Exatamente, tá? Então, agora, quando a gente tem, vamos dizer, não nós, mas os nossos antepassados também tiveram esse encontro com outras pessoas, especialmente através dessas vivências, né, afetivos emocionais do cliente, né? Por exemplo, com seus pais, com seus avós, com seus parentes mais próximos, né? Sim. Então é mais ou menos assim, tá? E o inconsciente ele registra nesse momento ou guarda em seu arquivo todos esses fatos, todos os detalhes da vida dos antepassados. Gente, quando eu falo tudo, é tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tá? Para você entender. Imagine que você está descendo, no meu caso aqui, descendo para Santos, para a praia.
Então todo mundo está feliz, um sol gostoso e tal, e descendo para a praia, né? Aí eu olho assim, um IP lindo, amarelo, lindo. E de repente eu entro numa autorregressão e tenho um contato com esse IP. Só que daí, nesse exato momento eu vou ver o IP, eu vou ver uma árvore um pouquinho mais para frente que tomou um raio, eu vou ver uma árvore até maior, toda verde, sem flor nenhuma. Então, o nosso inconsciente, ele capta praticamente quase que a 360 graus tudo que acontece na nossa vida, tá? Enquanto o nosso consciente registra poucos bits, o nosso inconsciente registra assim gigas. Só para você entender como que funciona isso daí em todos os momentos. Porque, na realidade, tudo é frequência, tudo é música, tudo estão se interagindo numa dança eterna nesse universo. Entende? Então, a nossa capacidade inconsciente de decodificar tudo isso daí, ela é espantosa, e de gravar tudo isso numa memória inconsciente. Porque ela é infinita, ela não tem fim. Ela cabe tudo lá dentro, tanto é que se você voltar, você vai ver cor, vestido, como você estava, tudinho, tá certo? Então você guarda em seu arquivo todos esses fatos, todos os detalhes da vida, até dos antepassados, tá? Assim, para realizar seu processo terapêutico. A decodificação, por exemplo, é a substituição de registro, não é, Flávia? Sim. É isso, substitui um registro. Então, quando substitui o perdão do entendimento, fala, eu não preciso mais disso, escolhe o amor ao medo, tá? Então, basta reativar as lembranças inconscientes desse cliente em si e saber que ninguém, nunca, de forma alguma, teve culpa. Que culpa você carrega? Pensa aí. Tem culpa de quê? O que é que não está deixando você seguir? Pensa rapidinho. Nós temos uma coisa muito legal para te contar daqui a pouco. Não, exatamente, né? Então, o que acontece? Se você nunca teve culpa de nada, né, já não existe mais o julgamento. Agora, por exemplo, se eu sei que eu não tenho culpa, a Flávia não tem culpa, onde é que está o julgamento? Acabou o julgamento. O que fica, gente, vocês vão dar risada, mas o que fica, na verdade, são resquícios da criança interior, que em certos momentos na sua vida adulta, você briga até por causa de um lápis de cor. Sabe por quê? Porque são memórias que você vai buscar até no pré-consciente, inconscientemente você vai buscar no pré-consciente, tá? Não sei se entende isso, essa dinâmica que eu falei agora. Vai buscar lá e de repente acontecem certas coisas. Mas é coisinha passageira. Mas quando você aprende que você não tem culpa de nada, e logo a Flávia vai falar de um presente maravilhoso que nós vamos dar para você, acreditem, além dessa live aqui, que eu acredito que é um presente, tá? Então, se não existe mais o julgamento, sendo assim, né, fica um momento maravilhoso, transforma tudo em luz. E por si só, com certeza você vai preferir o amor ao medo, tá certo? E tudo vai se resolvendo, e descamando, né, aquelas camadas de cebola, né? Por quê? Porque praticamente quando nós falamos de antepassados, nós estamos falando só de antepassado hoje, né? A gente sabe que existem vidas passadas, memórias celulares, coisa que, puxa vida, complica muito mais. Mas hoje nós decidimos falar só de antepassados. Tá? Então imagine assim uma cebola, e você vai descamando essa cebola até chegar no núcleo. E sabe o que você vai encontrar no núcleo? Você não imagina, gente. É você que está lá no núcleo, mas você sabe o que você vai encontrar? Fale seu nome agora. Por favor, repita o seu nome para você. Você vai encontrar essa pessoa em luz pura. O resto é camada densa, que proíbe ou não permite que você veja quem você é de verdade. A verdade.
a verdade, essa verdadeira luz. Por Tá? isso que é o modo operandi divino. Exatamente, modo operandi divino, onde você vai decodificando todas aquelas raízes negativas, vai limpando as camadas das cebolas, para que você compreenda que você é esse ser divino que está no núcleo de uma cebola. E essa cebola, quando ela está sendo descamada, muitas pessoas nos enquadramentos energéticos já foram lá e reconheceram isso daí. Entende, gente? Vai falar, mas eu não consigo. Consegue, todos nós conseguimos, tá? Tem gente que vai dar o salto quântico daqui para cá, com uma energia escalar, né? As ondas escalares de uma vez. E tem pessoas que vai precisar ir fazendo camada a camada. Por isso que a gente diz que é um processo energético da evolução quântica. Exatamente. Entende isso então, gente? Então, em suma, é preciso compreender que não precisa mais passar por sofrimento. Quando eu falo isso? Eu falo isso quando você vai fazer uma regressão de memórias, que você começa a ver sangue, começa a ver gente morrendo. Não precisa mais passar por sofrimento, revivendo momentos passados, não precisa. De uma forma simples e objetiva, você consegue perdoar os outros e, acima de tudo, né, Flávio, conceder o perdão a si mesmo, tá? Que podemos dizer que é a maior finalidade para podermos prosseguir neste mundo rumo a uma evolução quântica, não é verdade? É, que lindo isso. Então, é isso que a gente queria passar para você, mas antes de nós encerrarmos, eu quero que a Flávia, por gentileza aqui, né? Antes de mais nada, nós queremos agradecer mais uma vez a colaboração e a compreensão de vocês. O YouTube novamente não funcionou, nem te falei nada para não te deixar... Não, eu percebi que não funcionou. Começou lá no Facebook, também parou. Então o pessoal aqui do Instagram foi né, beneficiado. Nós vamos depois compartilhar a live. Então, nossa gratidão já pela sua compreensão. Se inscreve aí no canal, compartilha essa live que é de extrema importância. E agora eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está participando do grupo do Telegram, dos enquadramentos energéticos, eu te peço para entrar lá. Todos os dias, nós fizemos durante 15 dias e hoje finaliza. Hoje está finalizando. Então o pessoal que está aqui, que já participa conosco, sabe que hoje estaria finalizando. Então a notícia, a novidade importante, que eu tanto chamei vocês para virem para cá, é para dizer para vocês que nós vamos prorrogar. E nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente agora. Por quê? Nós sabemos que um padrão, todo padrão, já analisado aí por inúmeros estudos, ele acontece essa troca de padrão com 21 dias. Então, qual que é a nossa proposta? Que você se comprometa com você, exatamente, né? Porque o compromisso não é com a gente, o compromisso é com você, de fazer os 21 dias. Nós estávamos fazendo em 2 horários, 11 e 23. E agora nós vamos alterar isso. Nós vamos fazer uma vez por dia, às 22 horas e 22 minutos. Por quê? Porque tinha pessoas reclamando que estava muito tarde, tinha pessoas reclamando que estava muito cedo. Então nós chegamos num consenso, então nós vamos fazer a partir de amanhã, hoje ainda no mesmo horário, tá? Para quem já está lá no grupo, hoje às 21 horas e 21 minutos vai acontecer os enquadramentos energéticos à distância. A partir de amanhã, então vai ser do dia 7 ao dia 27, dias corridos, todos os dias às 22 horas e 22 minutos nós vamos estar, professor Jonas e eu, mais o grupo de terapeutas a nível Brasil que está nos colaborando com isso, enviando luz para vocês. Isso daqui é um método, tá? Esse que vocês estão vendo aqui é um método. Esse método ele é estudado no Cura Quântica com Hipnose. Você pode vir agir também, ser um terapeuta evolucional quântico. Depois vocês podem ver isso num outro momento. Então, se você quiser fazer parte também dessa egrégora, vem para cá, é sempre muito bem-vindo. Nós convidamos você a sempre evoluir. Entra lá no site, você vai ver que tem várias orientações para que você possa evoluir. E te convidamos a fazer parte do Telegram, porque ali a gente está em contato direto. Então, às vezes a gente tem um insight durante o dia que não vai dar tempo de comunicar nas redes sociais, não é mesmo? Exatamente. Né? E às vezes nem no curso, e lá a gente consegue ter esse alinhamento com você. Então, vem com a gente para o Telegram. Então, a primeira boa notícia, foi prorrogados os enquadramentos energéticos, vão acontecer do dia 7 ao dia 27, às 22 horas. Anotou aí?
E agora, aquilo que nós prometemos, nós sempre cumprimos, não é? Com certeza. Nós temos um presentaço, mas pensa num presentaço. Hoje nós explicamos aqui para vocês as chaves do inconsciente. Por quê? Porque os enquadramentos energéticos têm levado as pessoas a muitas regressões, a muitos momentos maravilhosos, encontro com luz, inclusive com encontro com Cristo. Nós tivemos ali várias pessoas já nesse nível de vibração. E agora você vai poder, você que está aí, vai poder fazer, vai poder vivenciar uma aula exclusiva, uma palestra, né? Que nós fizemos com muito amor para vocês, sobre a culpa. Nós demos o título para ela de Culpa Nunca Mais, tá? Por quê? Porque diante de todos esses anos, diante da análise aí com os alunos, o item que mais pega é a culpa. Exatamente. Tá? Seja uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente, seja uma culpa sua ou que está vindo na sua família e chega até você, a culpa é um degrau altíssimo para a pessoa transpor. E para isso nós somos um vampiro maravilhoso. Nós chupamos tudo. É eu que sou o culpado, entende isso? Infelizmente. Porque eu sou merecedor de ser punido. Isso. E não é verdade. E todo culpado merece punição. Então você às vezes conseguiu um bom resultado naquela semana em qualquer situação, em qualquer setor da sua vida. Aí pode cair, tá? Daqui a pouco, pronto, perdeu tudo aquilo que você tinha conquistado. Por quê? Porque inconsciente você se sente culpado. Então, para você que quer tirar esse peso enorme das suas costas, lá no Telegram, mas somente no grupo do Telegram, dos enquadramentos energéticos, eu vou pôr um link, onde você vai entrar, você vai se inscrever, e aí você vai receber um e-mail. E neste e-mail, quem tem o Gmail, pode ser que chegue o e-mail na pasta de promoções, ou na pasta principal, ou na pasta de spam. Então eu peço para você se inscreve, vai lá no seu e-mail, daí não vai para demorar muito, é para chegar para você. Aí você entra lá e vai ter um botão onde você vai ter acesso a essa aula incrível que todo ser humano deve fazer. Exatamente, Tá? é gratuita para você lá. Gratuita para você. Pode compartilhar o link com as pessoas que você ama, porque quando eu limpo o meu campo quântico, quando eu limpo todo essa matriz divina, não é assim que a gente tem falado? O campo informacional do outro, eu limpo o meu também. Afinal de contas, somos todos um. E tem mais um detalhe, hein? Ai, ai, ai. Hoje, áudio novo no grupo. Yes! E vocês vão entender o porquê que a gente vai colocar esse áudio lá devido ao que nós conversamos aqui. Tá certo, gente? Olha só, pessoal. Nós estamos para encerrar já antes que caia aqui o Instagram. É um processo, tá? E nós estamos colocando devagar para que você possa ir galgando esses degraus. Você pode acelerar isso através dos outros movimentos que nós temos. Entra lá no site, dá uma olhada com carinho, qualquer coisa você conta aí com a gente para tirar qualquer dúvida. Mais alguma coisa? Não, tá tudo certo, não dê mais, né, Flá? Só uma coisa, segunda-feira tem novidade. Ah, é? Segunda-feira tem live, tá? Na segunda-feira a live será às 19 horas. Uma participação muito especial com um assunto também formidável aí para nossa evolução. Agora sim. Agora sim, né? Não dê mais. Muita paz, muita luz. E até a próxima. Até já lá no grupo. Beijo no seu coração. Dá pra mim? Eu preciso postar.